Ana Ferreira Bastos diz que é fã do programa. Poxa, manda um abraço para mim, eu sou mãe, então tá mandado um abraço para dona Celina Ferreira Bastos. Mas eu te interrompi, desculpe. Não, na verdade, teve um jogador no Flamengo famoso também que sumiu, pegou um dinheiro lá do Flamengo na época, não lembro agora o jogador, alegando que estava com um problema de saúde, sério. Foi o Paulinho, né? Do Ipatinga, foi embora e voltou depois. Aproveitando, falando de Flamengo, Márcio, o que você achou da contratação do Marcelo Moreno? Eu acho ótimo, um jogador que tem feito muitos gols em todos os clubes por onde passa. Agora, ele é problemático. Um jogador de temperamento forte, brigou com o Vanderlei agora lá no Internacional, aliás, no Grêmio. Dizem que gosta da noite. Gosta da noite e se ele estiver tranquilo, se adaptar bem, vai ser um grande reforço para o Flamengo. Um bom jogador, sem dúvida alguma. Espero que ele se acalme, não é isso? Esses jogadores que vieram do interior paulista, você gostou? Eu gostei, o Bocage. Eu acho assim, o Flamengo tem que apostar, assim como outros times do Rio, apostar um pouquinho nesses jogadores. Óbvio que algumas contratações elas acabam sendo realmente arriscadas e apostas. Porém, vale lembrar que o Paulinho, que hoje faz sucesso no Corinthians, rodou pela 4ª divisão do Campeonato Paulista, foi para a Polônia, voltou, jogou, se eu não me engano, no interior paulista e depois o Corinthians pegou ele. Hoje o Paulinho, para mim, é o titular absoluto da seleção. O Dedé foi banco do Vasco há muito tempo. Né? Agora, uma coisa você pode estar certo, a camisa não vai pesar para o Marcelo Moreno. Se não acertar, será por outros fatores. Por outros fatores. O Adriano também não pesou. O Adriano não deu certo porque a vida dele é um... 1 minuto para encerrar o programa. O Vasco goleou o Tupi de Minas Gerais 5-1. O que dizer do Vasco? Olha, sempre é bom vencer. Parece que o grupo está empolgado agora com essa nova fase. Agora, não se pode tirar nenhuma conclusão de você ganhar do Tupi por 5-1 com o Vasco sábado. Eu acho que o Vasco tem que... Os dirigentes têm que sentar, ver quais investimentos são possíveis, que tipo de reforço, para o time pelo menos fazer um brasileiro digno. Não ambicionar nada esse ano, ambicionar simplesmente não dar um grande vexame, não é? Muito bem. Também Rodrigo, concordo. obrigado pela sua participação. Obrigado mais uma vez, Márcio Guedes. Mais uma vez, um beijo grande para todas as mães que nos acompanham aqui pela TV Brasil e também pela Rádio Nacional. No próximo domingo, 10:05, a final do Campeonato Paraense entre Paysandu e Paragominas. E depois, às 9 da noite, mais uma edição do Esporte Visão. Uma boa semana a todos e até o próximo domingo. Até lá. Duas dúvidas para a convocação depois da manhã. Seria lá na lateral, se ele pode improvisar o Jean ou trazer o Adriano. E no comando do ataque, uma dúvida aí entre o Leandro Damião e o Pato. Porque o resto, eu pessoalmente, praticamente não tenho dúvida sobre os jogadores que vão ser convocados. Você tem? Não, antes de falar com você, eu vou lá em São Paulo saber do Piperno, se é por aí. E o Parreira, Piperno, disse até que acredita no Adriano. Adriano Imperador, hein? Aí também é demais. É mesmo, mas então ele está acreditando também, Papai Noel e companhia. Olha, eu acho que eu estou com o Márcio, né? Tem um grupo básico aí de 25, 26 jogadores e são pouquíssimas dúvidas. Eu lamento apenas que ele não tenha dado aí, talvez, chances maiores para o Rafael, do Manchester United, aquele que saiu do Fluminense. É bom jogador e a lateral direita é uma posição muito carente. Para você, Rodrigo, porque o Parreira falou que algumas das dúvidas, né? Ele abriu o jogo, né? Seria uma convocação do Ronaldinho ou do Kaká, ou de nenhum dos dois, ou dos dois. Ele falou exatamente isso. Tem gente que quer só um, só o outro, ou os dois, ou nenhum dos dois. E para você? Olha, na minha opinião, hoje, quem vive o melhor momento, sem sombra de dúvida, é o Ronaldinho Gaúcho. Disparado. Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho, eu acho que nessa convocação, o Filipão teria que convocar apenas um. E esse um seria o Ronaldinho Gaúcho. Se ele não convocar o Ronaldinho, se não convocar, vai ter uma crise, vai ter um protesto geral do país inteiro nesse momento. Agora, por outro lado, mas é verdade. Por outro lado, eu acho que o Ronaldinho Gaúcho tem que começar também a apresentar na seleção o que ele vem apresentando né, no Atlético Mineiro. Tudo bem que no Atlético Mineiro ele tem um esquema montado pelo Cuca em que ele joga dentro desse esquema.
Mas eu acho que o Ronaldinho ainda tem que encontrar o posicionamento dele dentro da seleção, dentro do jogo da seleção. E, ao meu ver, esse posicionamento ele vindo um pouquinho mais de trás, municiando esses atacantes lá na frente. Mas, para mim, o Ronaldinho Gaúcho, e só dando um pitaco na lateral direita, não sei se valeria a pena, de repente, eu acho que o Jean se saiu bem nas vezes que foi deslocado para a lateral direita. Estou achando que ele vai improvisar o Jean. Eu também estou achando que ele vai improvisar o Jean, mas eu também acho que ele deveria tentar, tudo bem que não é um período agora de teste, já é a convocação para a Copa das Confederações, mas tentar, de repente, o Marcos Rocha, que vem jogando bem na lateral direita do Atlético Mineiro. O Piperno sugeriu o Rafael, né? Agora nas outras posições, o Bocage, se você me permite aqui, claro. Se minha memória falhar, vocês me ajudam aqui. O goleiro, Júlio César, e Jefferson e o Cavalieri. Os 4 zagueiros, evidentemente, vão ser o Thiago Silva, o Davi Luiz, o Hever e o Dante. Na lateral esquerda, o Felipe Luiz e o Marcelo. No meio campo, o Paulinho... Ralf? Não. Paulinho, Fernando, Jadson, o Oscar, Lucas, Ronaldinho. Está faltando um, talvez, aí que eu tô... aquele do Chelsea. Ramírez, Hernandes, exatamente. E o ataque, o Neymar, o Hulk, o Fred, e aí minha dúvida, Leandro Damião ou o Pato, mas eu ainda acho que ele vai se inclinar pelo Pato, entendeu? Então, agora, então não deve ter surpresa nessa convocação. Acho que não, dificilmente. Qual a surpresa? Esse que a gente está na dúvida do que vai acontecer, eu acho o seguinte, essa esperança do futebol arte voltar um pouco ao futebol brasileiro, que por um lado é o Atlético Mineiro na Libertadores, por outro são de alguns jogadores da seleção brasileira, 3 pelo menos. Ronaldinho Gaúcho, Neymar e Oscar. Cada um num estágio de vida. O Ronaldinho como jogador experiente, mas que está numa fase que na seleção ele não rende. O Neymar, que é o nosso grande jogador, mas que, sob o ponto de vista internacional também, está ainda à espera da comprovação. E o Oscar, que é, para mim, a grande novidade dos últimos tempos. Tem um grande talento, mas também precisa se firmar na seleção. E tem entrado bem nos jogos da seleção brasileira, o Oscar. Com o Mano, então, ele estava indo muito bem, né? Agora, quem perdeu muito, na verdade, espaço na seleção foi o Dedé. Exatamente. Dedé acabou perdendo esse espaço justamente para o Hever, que vem atuando muito bem no Atlético Mineiro ao longo da Libertadores e no Campeonato Mineiro. Também já vinha fazendo um bom Campeonato Brasileiro ano passado. E aí eu vou perguntar para o Piperno, já que foi falado aqui o nome do Dedé, que está jogando no Cruzeiro, e o Bernardo, Atlético Mineiro, Piperno, será que poderia ser uma surpresa de última hora? Por que não, né? Nesse setor em que o Kaká, por exemplo, disputa uma vaga, o Bernardo talvez possa ser realmente aquela surpresa que o Filipão tenha guardado na manga, porque ele já testou tanta gente, por exemplo, o Jadson, né? É um bom jogador para o São Paulo, mas não é alguém para jogar na seleção brasileira, para ser a solução para uma seleção brasileira. Então, eu acho que esse jogador do Atlético Mineiro, o Bernardo, pelo menos, ele dá uma esperança. É alguém que tem potencial para, quem sabe, um dia se firmar na seleção. Bom, olha, o que tem chegado de mensagem aqui, Vila Velha, Espírito Santo, Júlio César. Chegou uma foto linda aqui de uma família de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, do Rodrigo Coelho. Semana que vem eu prometo que essa foto vai estar no ar. Torcida alvinegra, Márcio Guedes. Qual alvinegra? Alvinegra é Botafogo. Tem vários. Aqui, ó, Fúria Jovem, Santos. Vida Louca, com a estrela no peito do Rodrigo Coelho. A gente vai, semana que vem, podem me cobrar, essa foto vai estar no ar. Tem gente de Rondônia, gente de Roraima. Obrigado a todos pela audiência. Mas antes, a gente vai dar um pulinho ao sul do país. Aqui no Rio, muito se falou uma época de trivice. No Paraná tem o tetravice, que é o Atlético Paranaense, perdeu hoje para o Curitiba 3-1. 4 finais seguidas e o Coxa levou a melhor. Vamos ver aí como foi a vitória do técnico Marquinhos Santos com o Alex, aquele Alex, sendo o destaque do jogo. Começou o Atlético na frente, Hernani aos 5 minutos, falha do goleiro, 1-0 Atlético Paranaense. Aí o Alex começou o seu show à parte, empatou o jogo aos 29 do primeiro tempo ainda, aproveitando o rebote da zaga. Tá aí o gol do Alex. E o Alex vai virar o jogo aos 40. 2-1 para o Curitiba. No jogo de ida tinha sido 2-2, o Curitiba jogava com a vantagem, o Curitiba foi o campeão do turno. Aí a bola desviou no zagueiro aos 46 já do segundo tempo. Gol do Geraldo, Curitiba 3, Atlético Mineiro 1. 37º. Falei Atlético Mineiro? Desculpe. Atlético Paranaense, 37º título paranaense do Coxa do Curitiba. O Alex
poderia ter tido um sucesso maior, né? Na seleção. Poderia. É um jogador que a gente sabe que sempre teve muito talento, teve uma grande temporada, um ano que o Cruzeiro foi campeão brasileiro, se não me engano, 2003. 2003. E que ele foi o dono do time do campeonato. E lá fora também se deu muito bem, virou ídolo lá. Agora, pena que agora já esteja no fim de carreira, continua altamente profissional lá. E o Alex, que ele já deu uma entrevista falando que a grande decepção dele foi não ter ido para a Copa de 2002. O Filipão tinha assegurado que ele ia e ele acabou não sendo convocado. E vale ressaltar que esse time do Atlético Paranaense jogou o campeonato inteiro com a equipe sub-23. É verdade. Bom, hoje não foi o fim de semana